nosso horário. Alguém faz a prece inicial? Eu posso fazer, vou fazer aquela que eu compartilhei lá pelo Dia dos Avós. Eu achei tão bonita aquela prece. Sim. Vou fazer, e envolve também não sei como é que a Jaque Nanã. fala. Nanã, né, Jaque? Nanã aqui. É. Ah, tá. Que é a Nossa Senhora Santana e São Joaquim. Tá? Então, envolvendo assim as nossas melhores intenções, vibrações, vamos respirando fundo, sendo receptivos a todo esse carinho, todo esse amor, toda essa paz, toda essa alegria que nós sentimos sempre em estarmos aqui, apesar do dia a dia atribulado, que possamos rogar a estes santos protetores, Nossa Senhora Santana e São Joaquim, que derrame muitas bênçãos sobre os avós, sobre os netos, para que sempre haja condições de convivência, de amor, de paz, de compreensão ante aqueles que nos precederam na história, aqueles que irão chegar, que saibamos conviver sempre compartilhando esse doce aprendizado que sempre vem através de um colo de vó e de vô. Então vamos dizer assim: ó Deus eterno e todo-poderoso, em vós vivemos, nos movemos e somos. Nós vos louvamos e bendizemos por terdes dado a estes vossos filhos e filhas, nossos queridos vovôs e nossas queridas vovós, uma vida longa com perseverança na fé e em boas obras. Concedei que eles, confortados pelo carinho dos filhos, netos e amigos, se alegrem na saúde e não se deixem abater na doença, a fim de que, revigorados com a vossa bênção, consagrem o tempo da idade madura ao vosso louvor, seguindo os exemplos de São Joaquim e de Santa Ana, que na fidelidade à palavra de Deus cumpriram sempre a vontade de servir e amar a todos. Por Cristo nosso Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Então, tá. Vamos... a gente vai continuar no tema envolvendo a alma. Eu comentava antes que eu segui um roteiro meio que veio por inspiração. Nós temos... Então, nós temos aí a alma, né? Parte segunda do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos. E as perguntas elas vão de 134 a 146A. Para eu começar pelo assunto propriamente dito, eu tomei a liberdade de voltar um pouquinho, né? Onde a gente trata sobre os elementos gerais do universo, a tríade, né? Deus, Espírito e Matéria, porque, na realidade, o nosso assunto ele vai ser pautado por esses aspectos, por esses elementos, né? Onde Deus, nós vamos encontrar que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é a pergunta número 1, absolutamente puro, perfeito e bom, modelo de amor e caridade, e não há padrão superior ao do Criador, é o máximo de amor e de caridade. Depois nós temos o Espírito, onde o Espírito
é o princípio inteligente do universo. Daí a gente já está na pergunta 23 do Livro dos Espíritos. Inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Isso é importante, essa questão da inteligência, né? Como sendo uma faculdade. É a pergunta 72A. E é mais do que conhecimento acumulado, essa inteligência, a habilidade de discernir, de raciocinar, de construir, de indagar. E para complementar, os espíritos são seres inteligentes da criação, então, a pergunta 76, né? A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então, se a gente tinha lá no início, né, como o elemento inteligente, o espírito, ele vem designar esse princípio, criado simples e ignorante, mas do espírito que passou pela evolução, pelos reinos mineral, animal, pelas fases iniciais do reino nominal e atinge a idade da razão. E a matéria, o que vem a ser, né? Que é a pergunta 22A, que definição podeis dar da matéria? Matéria é o laço que prende o espírito e é o instrumento de que este se serve, ou seja, o espírito se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Essa é uma resposta que está lá na 22A. E nós vamos ver que tratando sobre alma, a gente vai voltar, ou seja, os espíritos vão voltar a esse conceito. Uma substância vaporosa para os nossos olhos envolve o espírito, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. É a pergunta 93, né? O que é essa substância, né? Uma substância que se pode chamar de perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito, que é a pergunta 93. Então, o espírito tira seu invólucro semimaterial do fluido universal de cada globo. Pergunta 94. No livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz cita lá na página 29 a evolução do princípio inteligente. Então, ele diz o seguinte: contudo, para alcançar a idade da razão, ou seja, nós informamos antes sobre a inteligência, né? Para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser, automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despende para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do Sílix denuncia algum primor de técnica, nada menos do que 1,5 bilhão de anos. Então, a gente está bem velhinho, sabe? Isto é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radioativos na massa geóloga do globo. E complementa, e entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos, destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito humano as aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre. Então, por exemplo, pelo que eu entendi, esse 1,5 bilhão de anos é até chegar o reino nominal. E 200 mil anos
para sair das primeiras encarnações até o que mais ou menos nós somos hoje. As aquisições morais que nós estamos entrando, que lhe habilitarão a consciência terrestre a mais amplo degrau de ascensão à consciência cósmica. Foi uma mensagem de Uberaba em 1958, 22 de janeiro. É a página 29 da Evolução em Dois Mundos, livro psicografado por Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. Então, a gente tem uma noção, pelo que relata André Luiz, do quanto é para nós lento essa aprendizagem, né? Ou seja, é quase 2 bilhões de anos para a gente ser o que nós somos hoje, para nós termos esses entendimentos, para nós termos as nossas atitudes e as nossas aquisições morais. Bom, o que é o tal do sílex, né? O sílex é uma rocha onde os hominídeos, durante os períodos do Paleontolítico, Mesolítico, Epipaleolítico e Neolítico, usavam para a confecção de armas, instrumentos de cortes. Então, é onde a humanidade começou a se desenvolver, né? Então, está aí a rocha. Bom, entrando no assunto propriamente dito, né, a parte segunda, mundo espírita ou dos espíritos, pergunta 184 a 146A. O que vem a ser a alma? A alma é um espírito encarnado. Então, a gente viu lá que os elementos gerais do universo é Deus, Espírito e Matéria. Então, desse triângulo é o tal do espírito, que é na alma o espírito encarnado, que era a alma antes de se unir ao corpo, o espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Na pergunta 135, há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então, nós estamos vendo que para o espírito se comunicar é preciso algo mais. Esse algo mais é o segundo vértice daquele triângulo dos elementos gerais do universo, que é a matéria, né? Lógico que aqui a natureza é semimaterial, mas é um dos vértices daquele triângulo. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais: o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital; a alma, que é o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação; e o princípio intermediário, o perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e que liga a alma ao corpo. Tal no fruto, o germe, o perisperma e a casca. Se eu não me engano, foi a Jaque que fez sobre esse assunto, né? Antes. E ali a gente tem uma imagem. Foi sim, André. Né?
Então, nós temos a imagem, o que que seria um espírito, um flash, uma luz, o perispírito que lhe dá uma roupagem e o corpo. Daí nós vamos ter também a questão 136. A alma independe do princípio vital. Então, a gente vai vendo que parece simples esses questionamentos, né? Mas a complexidade disso é muito grande. O corpo não é mais do que um envoltório, repetimos-lo constantemente. Ou seja, é como o corpo nosso é um mamífero, se a gente fosse entender assim por um animal. E o que faz a alma através do perispírito são as nossas aquisições. Então, nós temos sensações que são ligadas aos instintos, mas nós temos a nossa questão moral, que vai fazer com que a gente consiga evoluir. Pode o corpo existir sem a alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, mais uma vez, a gente vê que é necessário um algo mais. Esse algo mais seria a interferência do fluido vital, né, na vida orgânica para que a alma esteja nesse corpo. Aqui também tem uma questão moral, né? Se a gente for tratar sobre aborto, né, é exatamente aí o questionamento e a explanação dos espíritos a respeito de quando começa a vida, né, no corpo. Alguém quer comentar alguma coisa? Isso aí é muito importante a gente entender, porque tem gente que pega isso aqui solto para justificar o aborto, né? Pega essa frase assim, antes do nascimento ainda não há união definitiva entre alma e corpo. Então, eles trocam isso aqui, ó, não há união por não há vida definitiva, né? Então, quem não estuda a doutrina espírita confunde isso aqui e acaba se caindo em cilada, né? O fato do perispírito não estar totalmente ligado ao feto não significa que não haja vida. Ele já está ali, ele já está compartilhando as vibrações, ele compartilha das sensações, tanto que se assim não o fosse, praticaríamos o aborto e o perispírito não sentiria nada, não é verdade? Ele simplesmente Sim. não faria diferença para ele a forma como esse ato foi praticado, mas ele sente, ele não só sente, como ele fica com as sequelas no perispírito, né? Então, as imagens, assim, por exemplo, aquele filme que eu comentei com vocês, Deixe-me Viver, do Luiz Sérgio, do livro, quem leu, quem não assistiu o filme, a gente tem bem essa noção do perispírito, muitas vezes, num processo de aborto, em que são usados medicamentos, às vezes, que queima, né, a parte interna do útero, para aquele feto que está se formando. Então, eles chegam, eles retornam ao mundo espiritual sentindo falta, né, sentindo aquela queimadura. Aqueles que são desmanchados, que são retirados à força, né? Eles chegam faltando esses pedaços, não, sem as pernas, sem os braços. A descrição ali naquele livro é chocante, assim, sabe?
É um livro que quem não estuda, quem não tem ainda um certo conhecimento, né, do mundo espiritual, do estudo da doutrina espírita, daquilo que acontece no mundo espiritual, é bom até que não leia, e deixa para quando tiver mais condições de compreender, né? Porque ele choca a narração ali do Luiz Sérgio em relação a essa condição do retorno pós-aborto, ela é muito difícil. Então, a gente tem que entender isso, né? Que há vida e há ação e reação, há troca de sentimento. Inclusive, há relatos, assim, inclusive de crianças depois que nascem, que reagem a, por exemplo, a uma música, porque a mãe, quando estava grávida, colocava música, fones na barriga para a criança ouvir, acalmava às vezes alguma dor, algo que estivesse incomodando, às vezes sentia, às vezes o nenê se mexer demais. Então, mães que às vezes corriam um risco, né, de abortos precoces, naturais, espontâneos, então faziam um repouso e era aconselhado a colocar uma música para acalmar. E há relatos de crianças, depois, quando escutam a música, ficarem atentas com aquela reação de que eu já conhecia isso. Eu me lembro de ter escutado isso. Então, vejam o quanto é importante que a gente entenda essa ligação aqui, né? Não, até porque esta união definitiva, esse acoplamento do perispírito ao corpo físico, ele só se completa realmente lá por volta dos 7, 8 anos de idade. Até ali, por isso que a criança tem muita facilidade, né, de enxergar os espíritos. Por quê? Porque ele está mais próximo, ele está mais afastado do corpo físico, ele ainda tem lembranças do mundo espiritual, de onde ele veio. Então, ele vê facilmente, ele lembra facilmente algumas coisas, às vezes ele dá relatos de coisas que a gente pensa assim, da onde que essa criança tirou isso, né? Mas são as lembranças dele. Ele tem muito mais vida no mundo espiritual do que no mundo físico. Então, quando há esse acoplamento, essa união definitiva a partir dos 7, 8 anos de idade, a gente já nota uma mudança. A criança já não traz mais esses relatos tão facilmente do amigo invisível, de lembranças, assim, né? São raras as que continuam dando algum relato nesse sentido, mas até os 7, 8 anos de idade, isso é muito natural acontecer, exatamente por isso, tá? Porque essa união, essa fixação do perispírito ao corpo, ela se completa definitivamente aí em torno dos 7, 8 anos de idade. Isso não significa que não tenha vida, né? Exatamente. Por não ser definitiva, não quer dizer que não haja, né? Né? Daí nós temos a letra B. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível. É importante a gente entender, né? O espírito ele é indivisível. Então, o que é quando nós atingimos o estado hominal é que nós ficamos individuais e indivisíveis também. E não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Aqui eles pedem para ver o livro dos médiuns, o capítulo 7 da bicorporeidade e da transfiguração. O primeiro parágrafo eu peguei porque depois eles começam a relatar exemplos dessa bicorporeidade no livro dos médiuns. Ele cita o seguinte: esses dois fenômenos são variedades das manifestações visuais. Por muito maravilhosos que pareçam à primeira vista, facilmente se reconhecerá pela explicação
que deles se pode dar, que não são fora da ordem dos fenômenos naturais. Assentam ambos no princípio de que tudo o que ficou dito das propriedades do perispírito após a morte se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que durante o sono, o espírito readquire parte da sua liberdade, isto é, isola-se do corpo e é nesse estado que, em muitas ocasiões se tem ensejo de observá-lo. Mas o espírito, quer o homem esteja vivo, quer esteja morto, traz sempre um envoltório semimaterial, que, pelas mesmas causas de que já tratamos, pode tornar-se visível e tangível. Há fatos muito positivos que nenhuma dúvida permite a tal respeito. Nós também já comentamos esses aspectos, né? Lembro que a Carla comentou sobre Cristo, que Cristo ele poderia estar num local, mas irradiar por vários outros. Não quer dizer que ele estivesse estivesse dividido. Sim, exatamente. Então, depois desse parágrafo, eles começam a colocar exemplos, né, que eu não trouxe aqui. Mas, Tem enfim. 2 santos da Igreja Católica que foram, inclusive, canonizados por conta do fenômeno de bicorporiedade, né? Por exemplo, Santo Antônio de Pádua, ele aparece para defender o pai que tinha sido acusado de um crime. Então, ele estava rezando uma missa, na época ele era padre, né, Antônio de Pádua, e ele se desdobra, segue rezando a missa, se desdobra e vai no julgamento defender o pai, servir de testemunha a favor do pai, e o pai é inocentado exatamente por conta disso. E depois, quando isso é relatado para ele, ele diz, não, mas não pode ser, eu estava rezando a missa. Assim, então, em função dessa comprovação de que as pessoas o viram rezando a missa e o viram no tribunal defendendo seu pai, ele foi canonizado. Isso é bicorporiedade e muito interessante, porque aqui não em estado de sonambulismo, em estado de vigília. A bicorporiedade, ela acontece, diferente do sonambulismo, ela acontece em estado de vigília, né? E o outro é o Santo Afonso de Ligori, né? Que também teve essa facilidade. E quem também fazia isso era o próprio Chico Xavier. Ele tinha também essa propriedade. Eu tenho uma história muito conhecida dele, que ele estava fazendo uma palestra, e quando ele ia saindo desse evento, dessa palestra, um homem armado saiu na direção deles e disse, eu vim aqui porque alguém quer matar o Chico Xavier. E aí, claro, todo mundo tentou retirar o Chico, essa coisa toda, e quando se viraram, a polícia já estava atrás. Estava atrás, assim, mas como é que vocês chegaram aqui tão rápido? Não, alguém nos avisou aqui na rodoviária de que alguém estava tentando contra a vida do Chico Xavier. Mas quem foi que lhe avisou? Foi esse senhor que está aqui, que era o próprio Chico Xavier, eles não conheciam. Esse senhor que está aí que nos avisou, ele esteve conosco na rodoviária e o Chico não tinha nem saído dali, né? Então, essa facilidade, digamos assim, que alguns espíritos têm, não é algo comum. A gente não consegue fazer isso, até porque precisa de muita, em primeiro lugar, eu acho que de muita moral, né? De muita elevação para esse tipo de situação, para não usar isso de forma corriqueira, né? Porque se não fosse uma questão imoral da nossa parte, se nós não fôssemos espíritos imperfeitos, nós usaríamos isso sem nenhum problema, né? Essa facilidade. Mas ainda não chegamos nesse nível, né? Então, a gente tem que entender isso, né? Que acontecia e talvez acontecesse com mais frequência na época de Kardec, até porque pela necessidade de comprovar
para que a doutrina esclarecesse que isso é possível de acontecer, tá? E que é um fenômeno natural, É um fenômeno natural. apesar de ser Natural, raro. mas não corriqueiro, né? Essa é a É, diferença. é. Natural, porém não corriqueiro. E nós temos de novo lá a imagem da alma, né? Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras, como com que nada temos. Começai por vos entender mutuamente. Na realidade, os espíritos já estavam meio. Ele estava perguntando muito sobre a mesma coisa, né? É, mas ele fazia questão disso exatamente para não deixar dúvida, né? Para que ele É, tivesse argumentos até com aqueles que depois iriam contrapor com ele. Então, aquela exatamente. conversa que ele tem com dois entrevistadores no livro O que é o Espiritismo é exatamente sobre isso, né? Então, o primeiro entrevistador parece que é um padre que conversa com ele e questiona e insiste, justamente para tentar derrubar por terra qualquer teoria. Por isso que Kardec repete, nós vamos ver isso ao longo do Livro dos Espíritos, ao longo das obras espíritas, que ele traz, algumas vezes ele repete algumas explicações exatamente por isso, porque às vezes um lê uma obra, não lê outra, então ele faz É. questão de deixar a coisa bem, bem explicada. E é uma questão, é, um procedimento até de pedagogo, né? Por ser pedagogo, faz o mesmo Exato, questionamento de de várias várias formas, formas, né? né? A 139. Alguns espíritos e, antes deles, alguns filósofos definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Né? Resposta dos espíritos, né? E realmente tem até alguns corpos doutrinários que falam sobre essa centelha, né? Que fosse emanada do todo. Também já foi comentado, se eu não me engano, na introdução do Livro dos Espíritos, acho que foi visto isso, né? Sim. Essa explicação, o comentário de Kardec aí é bem importante para que a gente possa entender essa questão do vocábulo, que na verdade é como ele disse, né? É uma questão de nomenclatura. Uhum. É só, às vezes faltam palavras no nosso vocabulário para que a gente possa entender esses conceitos superiores. Então, aí é uma questão de nomenclatura. Para mim, eu não vejo grande diferença. Então, para mim, eu costumo dizer que é o espírito, tudo é espírito. E no É, sentido assim, entre alma e espírito, eu prefiro usar o termo encarnado e desencarnado, né? Porque aí exatamente. confunde menos com outros conceitos religiosos. É. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns acham alma ao princípio da vida, e nesta acepção se pode, com acerto, dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, que de que cada ser absorve uma porção e que após a morte volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria e que se conserva sua individualidade, ou seja, eles estão reafirmando que nós somos individuais, que nós não vamos voltar a ser parte de um todo e que nós fomos criados distintos e independentes da matéria. Mais uma vez, voltando àquele vértice lá do espírito, né? Então, eu achei interessante pegar partes de outras perguntas do Livro dos Espíritos e juntar aqui.
Uma que a gente relembra e outra que a gente consegue fixar bem o que vem a ser um e outro tema, né? Na 140, que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo. Ainda isso, se entende de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea, já que dissemos que o espírito é indivisível. Ele exprime movimento aos órgãos, servindo-lhe do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Então, fica bem concreto, né, a diferença entre o que seria o fluido vital, né, e propriamente a alma, né, como sendo o espírito indivisível. A letra A desse questionamento, entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital e por ele se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Essa explicação, porém, não procede desde que se considere a alma o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Então, a alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por ele se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Explicação não procede desde que se considere a alma o espírito que habita o corpo durante a vida. Porque eles já tinham respondido antes, né? Se houver morte da orgânica, para onde a alma e o espírito vão? Né? A 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma seja exterior ao corpo e o circunvolve? A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que a alma é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o primeiro, ao qual chamais de perispírito, outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro que todos os envoltórios, como o germe em um núcleo, já o temos dito. Então, mais uma vez, eles relatando, né, que por mais que a alma possa se manifestar, possa se irradiar, ela continua tendo um invólucro, um sutil e outro grosseiro. É que de tanto a gente falar em espírito, né, começar a falar em alma, pode dar uma confundida, né? E a 142, que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida? O espírito é uno e está todo na criança como todo no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolve e completa. Ainda
ainda aí toma um efeito pela causa. Então, a gente tem que, pelo que eu entendi, nós temos que separar o que é corpo e o que é o resto, ou seja, espírito e perispírito. Um depende única e exclusivamente do fluido vital, que é a vida orgânica, que é esse nosso corpo. O outro, ele não se divide, ele já existia antes deste corpo, né? Eu estava ouvindo uma palestra e também nunca tinha pensado, tem tanta coisa que eu nunca pensei antes, em que ele dizia, perguntava o nome da pessoa e a pessoa dizia, fulano, quantos anos tu tem? 30, 40, 60? Ou seja, o André que está habitando esse corpo tem 56 anos. Mas o espírito André, o espírito que nessa existência tem o nome de André, ele existe há muito mais tempo do que apenas 56 anos, né? Então é interessante essa questão. A gente tem, nós somos o ser pensante que tem mais de 1.700.000.000 anos. E estamos habitando um corpo biológico, orgânico, material, por algum tempo, né? Então, o que seria 100 anos perante 1.700.000 anos, né? Imagina, o Cristo esteve, para alguns, há 2023 anos, para outro, há 2030 anos, né? Se a gente não considerar o, o calendário, né, que o Papa reduziu em 7 anos, nós estaríamos hoje no ano de 2030, talvez, ou talvez até mais. Se a gente estiver fora, se nós estivermos fora da Terra, né, também outra reportagem sobre quanto é o tempo fora para os astronautas, né, fora do planeta, só circundando o planeta. E o tempo deles é mais do que 24 horas, né? Então, na realidade, nós temos uma relatividade a respeito do tempo, que para nós importa, mas para o espírito ele é muito é como o André Luiz diz, uma vida é um flash, né? Perante a nossa a nossa existência como um todo, né? Eu fui até essa 142 hoje, ainda temos 5 minutos para conversarmos. Dei uma acelerada, eu não sei se é bom ou se é ruim, porque às vezes a gente entende uma vírgula a mais, uma vírgula a menos, torna o sentido daquela frase totalmente diverso daquilo que realmente está na literatura, né? É, pegando o comentário do Evangelho de hoje, né, que é um verdadeiro, aquilo ali é um verdadeiro código moral, né, características do moço cristão. Se a gente entendesse aquilo ali, e olha, com 1 bilhão e quase 2 bilhões de anos, a gente ainda não consegue entender aquilo, o que é ser realmente cristão, o que é essa questão do respeito, o que é essa questão de viver em família, conversar ou não. Antigamente se tinha uma ideia que se conversava mais nos lares, né, do que hoje. E hoje a gente vê que certas questões estão tão superficiais
que se a gente aprofundar um pouquinho nessa juventude, eles já não têm resposta, porque é muito superficial as respostas, os conceitos, né? Então, o livro é A Verdade Responde, Emmanuel Chico. Eu nem conhecia esse livro, Carla. Tu vê que eu sou jovem, né? É, não, mas esse é que tem muito livro, né? Na Muito. psicografia do Chico são mais de 500 obras, então É, nós vamos precisar de muita encarnação para ler e estudar tudo isso, né? é Uma só é verdade. pouco para nós. Mas tá louco, né? Citando só ele, imagina, pegando logo os autores pós-Kardec, pegando aqueles que usaram só a questão, a parte científica, ou a parte psicológica, ou a parte religiosa dessa do, da doutrina espírita, né? Quantos nós temos, né? E É hoje, verdade. né, a gente tem que nós temos que dar respostas para nós mesmos, baseado naquilo que a gente entende, né? O que torna também essa questão do saber também muito relativa. Exatamente. Então, por hoje seria isso, né? Viemos lá dos elementos gerais do universo, pegamos o que seria o espírito, o que significa essa matéria, para a gente entender um pouquinho mais o que nós, como espíritos, estamos fazendo com o nosso corpo. Porque nós, quando estamos lá no inconsciente, quando governamos mesmo o nosso corpo, né? Se eu não me engano, que damos um sentido à vida. Se eu não me engano, André Luiz comenta, né, que não teríamos como ficarmos uma vida inteira, mesmo que seja pouco tempo, só no consciente. A, o, o corpo ele não suportaria se a gente pensar só no consciente. A gente precisa também essa muita bagagem do inconsciente, né, para superarmos muita coisa. É Porque verdade. o consciente está muito voltado muito mais aos instintos e aqueles condicionamentos que nós tivemos, né, aqueles, que nós tivemos, do que a questão moral. A nossa questão moral, ela está além do nosso corpo. E é bom a gente entender que ela está além do nosso corpo. Essa questão do espírito, né, na concepção dessa união do corpo com o espírito com o corpo, sempre fica essa dúvida, né? Como o André colocou aqui. E nós temos que lembrar assim, conforme Kardec foi desenvolvendo e escrevendo, buscando cientificamente compreender melhor as respostas dos espíritos, ele foi também acrescentando detalhes nas suas obras. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, na Gênese, uma resposta um pouco mais completa sobre essa questão, né? Então, lá em 1868, quando ele trouxe a Gênese, os milagres, as predições segundo o Espiritismo, em que é perguntado essa questão da união, né, do corpo com o espírito, ele vai dizer assim, ó, logo que o espírito deva se encarnar num corpo humano em via de formação, um laço fluídico, que não é outro senão uma expansão do perispírito, o amarra ao germe sobre o qual ele se concentra, lançado por uma força
irresistível desde o momento da concepção. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, as sensações, né, que sente o perispírito. Então, esse laço fluídico, ele já existe, e é como se amarrasse mesmo. Quando a gente não, muita gente não fala naquele cordão de prata, naquele cordão quando o espírito se expande, quando nós saímos em desdobramento pelo sonho, né? Não tem aquelas animações daquele cordão, de lá para cá é a mesma coisa, né? Então, esta união, ela é feita desde aquele momento ali, através de um laço fluídico, que não é senão a expansão do perispírito, e o amarra ao germe sobre o qual ele se encontra lançado por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta. Sob a influência do princípio vital material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, une-se molécula a molécula, sem se dividir. Mas ele vai se acomodando, vai dando essa energia, vai arrecadando essa energia, molécula a molécula, com o corpo que se forma, de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, toma, de alguma forma, raiz nesse germe, como uma planta na terra, né? Quando a gente planta a semente, quando a gente planta a semente ali, a gente não enxerga as raízes, né? Então, depois que a gente coloca ali, que nós vamos adubando, vamos regando, vamos cuidando, ela vai pegando sol, chuva, vai se alimentando, a raiz começa a se aparecer e vai se fixando aonde? No solo. Assim é o espírito, através do perispírito, vai tomando essa raiz e vai aderindo ao corpo, tá? Como diz ali, nesse germe, conforme como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa. Então, ele nasce à vida exterior, tá? No sentido assim, ele está adaptado àquele corpo. Então, Chico Xavier depois é que vai nos dizer que esse acoplamento definitivo é que pode acontecer até os 7, 8 anos de idade, tá? Aí, na Gênese, ele ainda diz ali, ó, neste detalhamento da tese, percebemos o uso de termos que, mesmo presentes no conjunto de ideias espíritas, somente agora são usados para completar a explicação. Ou seja, então, em relação ao Livro dos Espíritos, a Gênese, só depois é que vai trazer essa ideia melhor formada, melhor completada para nós, né? Para que a gente possa entender. Por isso que é bom nós cruzarmos muitas vezes as obras espíritas, porque a primeira foi o Livro dos Espíritos, né? E mesmo assim sofreu correções. E isso também aconteceu com o Livro dos Médiuns em relação à questão dos possessos, né? Quando Kardec dá a ideia de que não há possessos e apenas obsediados, lá adiante ele vai corrigir. E aí é um questionamento, mas por que que os espíritos não disseram para ele que era assim? Não disseram porque precisavam que ele visse na prática que isso acontecia. Então, deixaram ele vivenciar a experiência do possesso para explicar como era e aí fazer a correção da questão dos possessos, né? Então, tem no Livro dos Médiuns e tem, inclusive, na Gênese original, né? Essa explicação. Então, tudo foi feito de forma que nenhuma correção foi tomada de livre e espontânea vontade por Kardec, de achar assim, não, isso aqui está errado, eu vou corrigir. Não, elas foram sendo corrigidas conforme a capacidade de compreensão da obra que já estava sendo estudada e sendo debatida pelos espíritas na época, tá? Então, é por isso que ele diz que neste detalhamento da tese, percebemos que o uso de termos, que mesmo presente no conjunto de ideias espíritas, somente agora são usados para completar a explicação. Recordemos, o espírito se liga através de um laço fluídico que vai se apertando até o nascimento e nele se completa a união com a matéria.
O espírito vai entrando numa perturbação que o faz perder a consciência de si mesmo. É com o nascimento que ele recobre a consciência espiritual. Tá? Então, ele vai, com o nascimento, ele recobre essa consciência espiritual, traz algumas lembranças do mundo espiritual e que ele vai perdendo ao longo do nosso desenvolvimento, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, nós vamos nos afastando da nossa vida espiritual, né? Então, vamos vivendo mais a nossa vida material, até reencarnarmos e voltarmos ao mundo espiritual e encontrarmos de novo aquela realidade, como disse o André, de conforme a idade daquilo que nós já vivenciamos e a necessidade de nos ser revelado no nosso desencarne. Nem tudo pode ser revelado de imediato. Às vezes tem coisas que não nos são reveladas. Salvo daqui a 1 milhão de anos, olha, precisou passar por isso, por conta disso, daquilo outro, quando nós atingimos uma maturidade espiritual que possamos entender isso, né? A lei de causa e efeito na íntegra e na essência, tá? Ficou bem claro aqui essa questão? Sim. Ficou, É ficou que sim. Eu a gostaria de falar própria também. as células como um ser vivo, ela somente depois do desencarne de Kardec é que os cientistas, né, conseguiram verificar realmente. Então era esses conceitos, isso que os espíritos trouxeram na época, tinha muita coisa que a própria ciência ainda não tinha base para entender, né? E demorou bastante. Uma afirmação também a todo esse conceito sobre a formação da alma em ligação do espírito com a matéria é quando a gente estuda os corpos sutis e os centros de força, os chakras. Porque quando há a ligação do espírito com a matéria, há nesse intermédio a formação, a construção de um campo intermediário semimaterial, que é o nosso corpo, ou também dito campo etérico, onde ali há a existência e a formação dos nossos campos de força, que são os nossos chakras, do sânscrito, roda circulante. Né? Muitos clarividentes, quando a gente estuda, e quando a gente estuda muito também o magnetismo, a gente trabalha muito esse estudo dos chakras, porque eles ficam alocados sobre as nossas glândulas e os nossos órgãos, alguns sobre as glândulas, outros sobre os órgãos, que são os chakras primários e secundários, respectivamente. E durante, né, quando nós fazemos ali a empatia magnética, quando nós nos colocamos a dispor de um atendimento pelo passe magnético, a gente consegue perceber essas carências em determinados campos, que nós chamamos de hipo ou hiperatividade. Normalmente, quando a gente já faz essa empatia magnética, mesmo ainda sem ter tido a conversa fraterna com o atendido, a gente pode comprovar, simplesmente só pela empatia magnética energética, que a gente chama também de pré-cognitiva, essa carência do órgão ou essa carência da glândula, ou seja, esse mau funcionamento. E quando a gente vem a constatar, vem a perguntar para o atendido, né, vem a questionar, geralmente ele tem, de fato, esse problema nesse determinado campo na matéria, localizado na matéria. Então, só pelo pré-cognitivo, só pela energia ali, a gente consegue ver essa sequela no campo material. Então, aí a gente vê, de fato, a ligação entre o campo espiritual e o campo material.
que é formado, como ali o Kardec fala na questão, molécula a molécula. Tanto que o energético, por empatia, nos confere, através de um questionamento, a carência do campo material. Isso só vem a confirmar tudo isso, né, que a gente colocou na noite de hoje, porque é na formação do campo semimaterial, que é esse intermediário entre o espírito e a matéria, que a gente consegue comprovar muitas vezes as carências materiais do corpo material, a fadiga, a hipo ou a hiperatividade. É muito interessante esse estudo, porque ele vem, né, de forma científica, que também é uma das implicações da obra do Kardec, nos mostrar a importância do que não é visível aos nossos olhos materiais. E E a vem importância nos que isso confirmar tem, né? tudo A isso importância através que isso do tem estudo. na vida. Não entendi, não escutei, irmão. A importância que isso tem na existência biológica nossa, né? Desse equilíbrio, dessa equalizar o nosso corpo como um todo, né? O nosso corpo material como um todo, né? E uma pena não, claro, a medicina na época não querer e deixar isso como se fosse um charlatanismo, né? E que o magnetismo é uma ciência, né? E não um pseudo-charlatão, né? No caso Exatamente. mesmo. Eu espero ter longevidade para ver isso acontecer de fato. Porque hoje ainda os atendimentos magnéticos, né? Claro que, graças a Deus, hoje, com grandes exceções e não raras, a gente ainda é visto como charlatão. Charlatanismo, como misticismo, É como verdade. não somos vistos ainda como ciência, mas chegará o dia em que É, seremos. é. Tanto que haverão hospitais tratando só ou também com alas tratando pelo magnetismo. Eu tenho certeza de que isso virá em breve para a Terra. É que daí se comprova, né, que nós existimos além do corpo, o que para todos não é uma boa, né? E também se comprova que através de fluidos naturais, muitas vezes tu pode reequilibrar o corpo biológico, que também não interessa para muita gente, né? Então, até a gente chegar a e nós vamos com certeza chegar a esse nível, talvez demore 1, 2 milênios, mas nós vamos chegar, porque isso é o progresso, a evolução é por aí, e não por Pela outros outra meios, via. né? Entendeu? Então, isso por isso é lindo a gente conseguir, pelo menos, é, ter termos noções que existem muitas coisas além do nosso corpo biológico, né? Que nós saímos de um lugar, que nós estamos habitando apenas um corpo, que nós não seremos eternamente esse corpo e que nós temos muitas coisas por fazer utilizando esse instrumento que é esse corpo. Muda, inclusive, a perspectiva de vida, né? Muda, Sim, inclusive, o modo em que nós nos relacionamos. Não só com os outros seres afins, mas, de fato, com o mundo, né? sim, Dando ali uma longevidade, inclusive, não só para os nossos descendentes, mas para além deles, né? Além, inclusive, da espécie humana, que a gente sabe que vem outras espécies por aí habitar
Sim. coabitar no nosso planeta. Então Bom, tá então certo, eu gente. acredito Foi que profundo hoje. É. vamos Acho que encerrando, atingimos então. o espírito. Para quem gosta de ler sobre estes assuntos, assim, nesse livro que o André citou e que eu sei que a Jaque já fez trabalho sobre isso, usou esse livro também, Evolução em Dois Mundos, a Jaque usou, né? Quando ela falou sobre perispírito. No capítulo 4, que fala sobre automatismo e corpo espiritual, vale a leitura. Tem uns termos ali que pode nos fazer abandonar o livro, mas vale a pena ter um pouquinho de paciência e ler, porque é bem interessante. Aliás, esse livro todo, assim como as obras do André Luiz, da parte científica, também são muito boas, né? Para a gente Sim. entender de forma paralela ao Livro dos Espíritos. É, é verdade. Então, As obras do André Luiz, elas por si só, são uma elas são um enciclopédia. material Cada infindável. cada Né? capítulo de cada livro dele já precisa de É. de uma A encarnação só, minha né? preferida, a minha preferida de cabeceira mesmo é No Mundo Maior. Ah, eu acho lindo também, eu E gosto. o capítulo da Casa Mental, assim, que eu já li 300 mil vezes e eu não me canso de É, exemplificar nas palestras. no mundo Porque, maior, evolução, para mim, esse, a Casa Mental, falando ali sobre os nossos gânglios basais, do nosso córtex e, motor, e fazendo menção, né? Fora da caridade não há salvação, trabalhando ali o nosso lobo pré-frontal. e o Para mim, outro lindo é esse, entre o céu e a terra, né? É outro lindo esse livro eu não dele, tive oportunidade ainda. entre a terra e o céu, na Entre a verdade. terra e Eu o sempre céu. troco. Eu não É tive oportunidade. maravilhoso também. É É. muito bom de ler. Ele é Irmãos, mais fácil, inclusive, de é? ler. Ah, eu É vou mais procurar. fácil, Deve bem ter bom. ali no testamento, né? Tem Eu ali. acho que os missionários eles citam um exemplo de uma preparação para a reencarnação, que a moça não queria engravidar e fez o aborto. Eu E acho que é não é Esse eu missionário já também? li, missionários. Eu acho que mas é Eu não nos, acho que é lembro dessa missionários. parte. é nos missionários ou Não nos lembro. É, mensageiros, é. Mas todos eles são bons. é, Os mais técnicos, um pouquinho mais Não é nos difíceis, Mensageiros da Luz? eu acho que é nos mensageiros. É os missionários é. da luz e os Eu acho que é, mensageiros. É que os mensageiros cita é, mais aqueles, por exemplo, os Os mensageiros, espíritos que ele se fala sobre os arrependem, né? mensageiros. é. Exatamente. Gente, como Irmãos, é que eu vou. ficamos para a aula passar, para a aula que vem, aliás? A Que a Eu aula aula acho que o passada. passada, André não. precisa concluir, né? O André vai concluir, né, Tá. André? Então tá. Então vamos encerrar, porque a Jaque tem que É trabalhar, né? um Isso. chá de Um chá de André que vou te André. contar. André daqui, Ah, André do mundo ah, espiritual. Não é por falta de André que a gente vai entender a não, matéria. não. Bom, então Então, eu vou fazer quem é que a conclui, prece então? final, né? Mais uma vez agradecendo a todos os irmãos, tanto do plano material quanto do plano espiritual que nos acompanham, os coordenadores desses trabalhos da noite de hoje, né, de todos dos nossos estudos, e dizer: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós
além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajudai-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Essa oração de Emmanuel, nós encerramos hoje, né? Então tá. Vai trabalhar agora, Jaque? Vou às 4 da manhã. Ave Maria, vai dormir então. Uma Gente, ótima obrigada noite por a hoje. todos. Boa noite a todos. Até a Boa semana que noite. vem, se Deus quiser. Boa Beijo. noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Velho, Oi. 2 irmãos me perguntaram sobre o estudo da semana passada. Não sei se tu criou uma nova pasta. Não, se não foi consegui postado. botar lá ainda, tava todo enrolado, não consegui. Ah, tá. Tá, então é isso. Então eu digo para eles, então, que ainda não foi postado, porque Eu eles vou colocar acharam que agora, estava em outra pasta. Tá, então tá. tá? Boa noite. Agora eu vou ver a prévia. Agora não é prévia, agora é o valendo. Agora eu tô. Ah, tá bom, boa noite, Tchau, viu? Tchau, tchau. Boa tchau. noite.